Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do SOS Contabilidades. Hoje estamos aqui com essa mesa farta de pessoas ilustres que vão abrilhantar esse nosso podcast. Está aqui com nós o Leandro, que é o nosso franqueado contador lá de Bento Gonçalves. Do meu lado aqui o Gilberto, que é o nosso contador ali da franquia de Esteio. E à minha frente o Cássio Fraga, que é nosso contador também, né, Cássio? Mas é sócio da Decoves Business. E o Cássio é aquela figura que trabalha com a área de informática, trabalha com toda aquela parte assim linkada à estrutura da tecnologia, que hoje faz uma diferença muito grande para os escritórios. Já vem há tempo fazendo, mas cada dia está fazendo mais diferença. E o Cássio está na frente desse projeto. Muitos de vocês me conhecem, outros não me conhecem, então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Delci Colves, contador e CEO da Decoves Business. Eu vou passar agora a palavra aqui para o Gilberto, que está ao meu lado, que ele vai se apresentar, vai falar um pouco do projeto da Decoves lá em Esteio. Depois eu passo para o Leandro e na sequência o Cássio faz o fechamento das apresentações na mesa, tá bem? Então, eu sou Gilberto Zanato, eu sou formado em administração de empresas e contabilidade. Sou franqueado da Decoves e também sou presidente da confraria Power Hub Door lá em Esteio, que nós já estamos há 2 anos aí, já fizemos 20 eventos e uma média de participação de empresas aí acima de 70 pessoas por evento. Então, seria isso. Muito bom. Leandro? Meu nome é Leandro Benatti, então Bento Gonçalves, iniciando na Decoves. Também sou formado em administração e contabilidade também. Muito bom. Boa apresentação. Sou o Cássio Fraga, como o Delci já falou um pouquinho aí sobre mim. Falar um pouco do nosso projeto, né, Delci? Nosso projeto aí é SOS Contabilidade, a gente está falando hoje. A gente tem um escritório de contabilidade na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. O escritório foi fundado pelo Delci Colves em 1981, né, Delci? 81, isso. 81. Em 2014 eu entrei junto com o Delci, a gente desenhou um projeto de expansão. Começamos a crescer bastante aí como escritório de contabilidade, mas nos deparamos com um cenário aí bem complicado para os contadores na ocasião, né? Tecnologia e como expandir os negócios, né? De uma forma, como ter mais clientes, como captar clientes, como conseguir dar conta, né? De uma quantidade X de clientes dentro da sua estrutura, né? Então foi aí que a gente desenhou um projeto de expansão e o nosso escritório ele cresceu muito até 2020, sozinho, né? Deus comigo e contigo na frente, buscando crescimento. Foi aí que a gente entendeu que a gente precisava montar franquias, né? Um modelo de franquias para expandir o nosso conhecimento, para dividir o nosso conhecimento. E através daí a gente montou o SOS Contabilidade, que a gente está não só ajudando contadores através de se tornarem uma franquia nossa, do nosso negócio, mas também compartilhando com eles nossas experiências, principalmente nossas derrotas, né, Delci? Mostrando o que é bom fazer e principalmente o que não se deve fazer. O que não se deve fazer, né? Compartilhando a tecnologia que a gente usa, que a gente desenvolveu, compartilhando como que a gente pode ajudar o escritório de contabilidades a crescer. Então esse é o grande objetivo desse SOS Contabilidade, tá? E hoje aqui na mesa, junto comigo, o Delci aqui, o Gilberto, que é de Esteio, ele já se apresentou, é um case muito importante para nós, Delci, como franquia que começou do zero lá. E hoje tem uma carteira bacana de clientes, entendeu o nosso modelo de diferencial, seja bem mais contabilidade, aplica na região de Esteio, consegue captar clientes, consegue ter movimentação de empresários dentro de uma rede. E aqui no nosso lado aqui, um novo integrante da nossa franquia, o Leandro de Bento, que vem com uma vasta experiência também no segmento de condomínios, né, Leandro? Tem bastante experiência em condomínios.
e viu oportunidade aí em colocar em prática aí seus conhecimentos contábeis, conhecimento de administração, principalmente, né, de administração aí, para que a gente possa ajudar mais empresários, né? Então, nosso objetivo sempre aqui não é só captar clientes, né? É ajudar empresários e ajudar escritórios de contabilidade. Então, se você hoje aí é um escritório de contabilidade que está com problemas em tecnologia, em manter uma estrutura, nos procurem por mim e pelo Delcy. A gente pode ajudar. Daí essa ajuda ela pode ter alguns caminhos, né? Ou com um sistema que a gente desenvolveu interno nosso, que a gente pode apoiar os escritórios a usarem sistemas. Veja bem, não são sistemas de operação de escritório de contabilidade. Não estou concorrendo com os sistemas gigantescos que tem no Brasil. São sistemas para administrar o escritório e ajudar na expansão com diferenciais, tá? Que é o nosso sistema financeiro próprio, o nosso sistema de gestão de escritório de contabilidade. Isso aí. Bom, dito isso, e muito bem falado pelo Cássio, e aí a gente entra naquela questão assim principal, né? Se nós somos bem mais que contabilidade, o que realmente a gente faz para ser o diferencial? Porque a gente sabe que só entregar guias para o empresário, todo o escritório faz isso. Todos fazem. E nós temos uma colocação que o Cássio sempre colocamos, que é: todos os escritórios são bons. Não existe um melhor que o outro. São bons. Vai ter gente que vai discordar disso, mas não está isso na pauta. Vamos dizer que todos são iguais. O que faz a diferença é o que tu dá a mais. Então, dito isso, eu vou passar agora a palavra para o Gilberto, que está aqui ao meu lado, que vai então falar um pouco da trajetória dele, de como ele começou, há uns anos atrás, aí passando por alguns perrengues, e como que ele deu a volta, que é isso que a gente quer mostrar para quem está nos vendo, nos ouvindo, e que aqui para o Leandro, que está começando agora, para ele ter uma noção do que pode ser feito e que nós estamos aqui para ajudar a alcançar esses objetivos. Seguindo ali o que o Delcy comentou, né, antes do Gilberto dar o seu depoimento, vamos dizer assim, né, sua história, né? Quando a gente fala, né, Delcy, escritórios são todos iguais, eles deveriam ser iguais. Por quê? Porque existe um Conselho Regional de Contabilidade, onde os contadores eles têm um registro. Existe o governo, onde tem leis e regras e coisas que os contadores têm que fazer, e os prazos e vigências. Então, assim, partimos do princípio que todos os escritórios eles fazem tudo dentro dos prazos, dentro da lei. Então, teoricamente, os escritórios todos são iguais, porque tem que cumprir prazos. Não adianta, não existe, eu sou um melhor escritório porque eu faço uma contabilidade melhor, ou eu apuro um imposto melhor. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Perfeito. Né? Aplicado às regras que a gente tem hoje, esse é o resultado. Então, assim, o que diferencia um escritório do outro é o que ele entrega para o cliente, o que ele pode oferecer a mais para o seu cliente. Foi aí que nós nos especializamos. Sim. Então, quando a gente fala assim, né, eu quero que ninguém se ofenda, né, assim, mas todos devem ser iguais com relação à contabilidade. Não existe receita de bolo, existe o que tem que ser feito, né, dentro dos prazos. Feito isso, todos são iguais. Agora, sim, o que tu entrega mais, né, Gilberto? O que tu faz na Esteio lá? O que tu fez na tua história lá, Esteio lá? Que marcou, que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, eu disse, se eu tivesse aplicado aquilo que me falaram lá em 2020, né, hoje eu estaria em outro patamar. Mas eu volto a falar, todo mundo tem um tempo, né? Mas o Gilberto se preocupa já, eu quero passar isso pro Leandro. Sim. Ele curte os meus 4 anos, entendeu? Então esse é o momento aí de tu ajudar um outro contador aí que está começando. E não só o Leandro, mas todos que estão nos ouvindo agora. Então, assim, a questão do escritório em si de contabilidade, eu comecei lá em 2016, 2017, e quando chegou 2019 eu já tinha desistido, frustrado porque eu não tinha força, não tinha braço para tocar sozinho. E nesse período, né, praticamente a inexistência de clientes. Então, o que eu falo, o momento da virada no meu escritório foi o momento que o Lauro me ligou e eu entrei na franquia.
Então, todo o aprendizado que eu aprendi durante o período e o que a gente estava conversando antes, é que às vezes me bate um remorso de ter algumas coisas que o Cássio me comentou há 4, 5 anos atrás e eu ainda demorei para botar em prática. Então, hoje, quando eu coloco em prática, eu lembro. Ensinamento lá de trás. Então, se eu tivesse colocado em prática logo em seguida, já teria alavancado o escritório muito antes. E o que alavancou o escritório? Toda a estrutura da Decouves aqui de Canoas, os produtos, vamos dizer assim, que veio com a Decouves, a própria confraria, ela é um diferencial gigante lá na questão do escritório de Esteio, porque ali eu consigo vender meu produto, o pessoal consegue me conhecer. A cidade de Esteio não conhecia o Gilberto Zanatto, até a questão da confraria. Hoje nós somos referência já na cidade, a gente tem uma grande referência, CDL, a CISI, juntamente o desenvolvimento econômico da prefeitura, então a gente está sempre envolvido nisso. E o diferencial que a gente vem entregando para o cliente é um sistema de contabilidade, mas é um sistema financeiro, é uma ajuda no planejamento financeiro dessa empresa. Então a gente não faz o básico que um contador faz. A gente faz esse nosso cliente decolar, porque no momento que ele também estiver bem, a gente está bem. Então, nesse sentido. Então, a minha atuação muito forte lá é uma atuação bem comercial e junto, entendendo todo o processo do negócio do meu cliente, que é o caso também lá da transportadora que a gente tem lá em Esteio, que quando a gente pegou essa transportadora, o processo dela era muito moroso, muito imposto para pagar, e a gente estudou 2, 3 meses esse caso, colocou no papel, ajeitou a vida dele, então, nesse sentido. E tendo com a Decouves a franquia, o serviço pesado, eu sempre digo assim, o serviço pesado fica para Canoas. Então eu tenho tempo, né, não vou ficar lá o dia inteiro atrás de uma mesa fazendo guia, porque eu tenho o respaldo, né, por trás disso todo da Decouves, e aí eu vou ter tempo de ir lá dar uma assistência melhor para o meu cliente, falar com ele, ver o que ele está fazendo errado, acertar a questão financeira dele. Eu já vou fazer a pergunta, Gilberto, o que te tocou ali que tu viu que tu poderia ter feito antes, tá? Mas só para deixar claro, assim, né? No modelo nosso, o Gilberto é um franqueado nosso, da cidade de Esteio, e a operação toda, a parte de folha de pagamento, parte fiscal, parte contábil, ela é feita por nós em Canoas, né? Através de sistemas todos em nuvem, né? E a entrega do resultado do trabalho para os clientes também é feito todo por nós, através de ferramentas nossas desenvolvidas internamente, que é o BIL. E o Gilberto tem acesso online no que está sendo feito, nas entregas, no acompanhamento. O Gilberto acaba tendo tempo para visitar o cliente e apresentar o resultado. Porque eu sempre falo, né? A gente faz lá uma comida dentro do escritório, vamos fazer uma analogia com um restaurante super saborosa, super gostosa, com tempero, com amor. Na hora que a gente entrega, a gente joga a comida no prato em cima da mesa, né? Então os contadores são assim, eles se dedicam um tempo para fechar um balanço, um tempo para apurar o imposto, um tempo para gerar a folha de pagamento, e na hora que vão entregar para o cliente, simplesmente jogam aquele trabalho feito com tanto carinho e amor, né? Então a gente conseguiu quebrar isso, né? A gente faz esse trabalho que é construir lá um prato saboroso, um trabalho bem executado. O Gilberto pega aquele prato pronto e leva lá numa bandeja de prata. Bandeja de prata pro cara, e o cara diz, bah, que legal, além de gostoso, é bonito. Valoriza o trabalho, é isso que o Gilberto faz. Né? É isso aí, e até seguindo esse mesmo raciocínio do Cássio, deixar bem claro, até porque de repente, como o Cássio falou da parte operacional, seguindo o exemplo do Gilberto, nós não somos uma empresa de terceirização, nós somos parceiros em toda a operação, em todo o trabalho, inclusive às vezes atendendo o cliente também, estando junto com a demanda dos clientes. E a gente sabe que esse prato que o Cássio falou, que foi feito com carinho, com amor, 90% tu come com os olhos. Isso aí. Tu sente o sabor antes de botar ele na boca, tu já degusta ele. Agora, quando ele vem todo ele numa maçaroca,
ele já chega com um gosto estranho, porque primeira coisa que tu faz, a imagem que tu viu dele não é uma imagem apetitosa. Sim, mas quantos relatos de contadores nós temos que fizeram um belo trabalho, que fizeram tudo o que tinha que ser feito, que gastaram horas de dedicação em cima e aí mandaram o e-mail para o cliente e quando ele foi embora o e-mail não foi. E o cara perdeu os prazos, pagou uma guia com atraso, entendeu? Então é isso. Então às vezes a gente perde, os contadores, né, tradicionais perdem um belo de um tempo com um trabalho pesado e na hora de entregar cometem um erro que é normal para o contador. E é isso que nós entramos. Com o nosso modelo de SOS Contabilidade, para ajudar nas entregas. Mas, Gilberto, o que tu disse que tu escutou lá atrás, que tu só aplicou agora, que tu toda vez tu lembra? De mim, pelo menos. Não, deve ser coisa boa, né? Não, vamos uma legal aqui, que é a questão do marketing, do contador também, né? Pois, tipo assim, ó, eu não me apresentava como contador. Acabava não me apresentando. E aí, lá no treinamento, o Cássio disse, Gilberto, tu vai no restaurante, tu se apresenta como contador. Tem que se apresentar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu faço academia. Lá na academia, cheguei me apresentando como contador. A academia virou minha cliente. Quantos anos depois? 4 anos depois. Mas virou cliente. Mas virou, não, mas eu quero dizer o seguinte, mas hoje eu já tenho esse perfil. Todo mundo que eu chego, eu sou contador. Eu me apresento. Eu não perco a oportunidade. Ontem mesmo tinha um evento em Esteio, que não era da nossa confraria, mas tinha um evento que eu fui convidado. Eu não perco o evento. Eu vou lá, me apresentei de um por um que estava dentro. Tinha vários empresários que eu não conhecia, mas eu me apresentei e entreguei meu cartão. Eu sou o contador. Eu vou na escola da minha filha, se eu encontrar um pai, eu sou o contador. Então, isso representa muito na hora vamos dizer assim, do teu escritório decolar, de tu se apresentar, do pessoal te conhecer. Então, tu tem que chegar. Aí me chamaram para falar lá na frente ontem. Eu digo, contador, sou contador. Contador gosta de números. Então, eu digo, eu me apresento hoje como contador. O capitão do exército, quando ele vai numa festa, ele vai fardado ali, o cara enxerga pela divisa. Eu não tenho, então eu chego lá, tenho que me apresentar que eu sou contador. É isso aí. O que o Gilberto está falando foi algo que como nós comentamos ontem com o Fernando e o Rafael lá da nossa unidade de Santa Maria. Que eles são daqueles contadores também tradicional. E tem um escritório já há mais de 30 anos e agora eles vieram fazer parte então, da franquia da Decouves. Quem quiser conhecer eles, a gente tem podcast que a gente gravou com eles, né? Exatamente, é até interessante olhar. Mas o que eu quero me referir é o seguinte, que a gente estava falando sobre questão de converter os contatos que a gente faz em clientes. E aí, ele estava falando que ele né, agora, há poucos dias, ele converteu dois contatos dele e viraram cliente. E daí ele disse assim, isso era uma coisa que não vinha acontecendo já há muito tempo. Só que agora ele passa a usar um cartão, tá na mão. E só que aquilo nada mais é do que uma sementinha. Que cada vez que tu entrega um cartão, tu bota uma semente no chão. Entrega um cartão, bota uma semente no chão. Aquele cartão que tu colocou, ele pode brotar rápido, mas às vezes ele pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós, às vezes, pegamos clientes que a gente já entregou o cartão para eles há 5, 6, 7 anos atrás, mas a gente está sempre em contatos e sempre mantendo aquele chão, aquela terra molhando, aí às vezes brota um pouquinho, daqui a pouco vem, daqui a pouco dá os frutos. Então é um trabalho constante e é um trabalho diário, tá? Vou passar a palavra para o Leandro, nós estamos só nós falando aqui, e o Leandro, que é o nosso convidado. O foco é o Leandro. O foco é o Leandro, ele até agora ele falou muito pouco, nós queremos te ouvir, Leandro. Fala um pouco da tua expectativa. Leandro, primeiro fala assim para nós, tu passou o dia com a gente hoje, né? Então, sim. Nós depois de assinar o contrato, depois a gente formalizar que tu virou uma franquia nossa, nós estamos em Bento agora, né? Deus fica o escritório em Bento. Então, passou o dia lá conhecendo as pessoas, conhecendo um pouco da história do escritório de uma forma detalhada, conhecendo os processos, né? Conhecendo
os nossos diferenciais, os sistemas nossos. Queria que tu contasse um pouquinho primeiro o que tu achou, o que tu sentiu e tua expectativa de agora em diante e também um pouco, de repente, da tua visão sobre contadores antes, né, de conhecer o nosso modelo, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, tu disse, né, lá na minha região, lá, eu tive umas experiências assim com contadores que eu não quero repetir agora que eu sou o contador, né, então, queria que tu pegasse esse momento, fique à vontade para fazer os teus relatos aí, nós vamos te perguntando, né, Delci? Claro. Né, Gilberto, nós vamos ajudando ele, vamos perguntando, nós vamos ser curiosos aí com relação à região lá. Não, foi bem interessante, está sendo bem interessante o dia de hoje, bacana. E com certeza a questão da operação, das ferramentas, das opções que tem para os clientes e justamente uma dificuldade que eu tive nos condomínios foi com o sistema, né? Então sempre teve alguns problemas, troquei de sistema e foi um transtorno, né? É um tempo. Quem trabalha sozinho é complicado. Fala para nós, Leandro, o que é tu fala em condomínio, né? Mas de repente o pessoal não pegou a ideia assim, né? O Leandro, ele vem da experiência de administração de condomínio, né, Leandro? Isso. Conta um pouquinho para nós a tua história nessa parte. A administração de condomínios é fazer o financeiro, os impostos, enfim, é a organização da documentação, é atender os condôminos, o síndico, é mais burocrático e também se atende bastante o pessoal, tem bastante demandas. Só que tu tem que ter informação. Qual é a nossa ferramenta? É a informação. E aquilo tem que estar muito bem organizado, o máximo possível. Então, sim, eu me preocupava com o que eu arquivava, tanto no digital ou físico, para poder diminuir o tempo de atender as solicitações. Às vezes, aí, o que complicava era a informação, não chegar correta, porque não tem noção. Para a gente que é contador fica mais fácil lidar, a gente entende isso. Mas às vezes precisa de uma nota, o fornecedor não entregou, o condômino também tem algumas questões que ele precisa entender, e aí fica difícil, né? Tu tem muito tempo que tu tem que tratar disso. Então, tendo informação organizada, um sistema eficiente, tu consegue atender os prazos, enfim. E aqui, isso na Decouves, que é a organização que foi apresentada, o processo, os sistemas, isso me senti seguro. Acolhido. Acolhido. Porque eu posso atender mais os clientes, ver o que está acontecendo, porque eu também ficava muito em cima da informação do processo. E não tinha como, eu não conseguia ver alguma outra demanda do cliente, algo mais que eu pudesse ajudar. E isso não é bom para o cliente e para mim, porque eu quero também melhorar como profissional. Então, isso dá oportunidade, né? E tendo a operação, né, um apoio por trás, né, junto, na verdade, isso te dá segurança. Dá segurança, com certeza. Que é o se apresentar como contador, que a gente faz parte da Decouves, que é importante, isso é fundamental. Legal. O Gilberto lá, por exemplo, lá no escritório dele, lá ele tem se não tem, deveria ter, tá? Tô falando que ele tem porque eu acredito que ele tenha lá. Deveria ter, né? Uma televisão lá, de no mínimo 32 polegadas lá. 47. 47, viu? Falei que o cara tem bala na agulha, né? Ligada lá durante o horário de expediente, né? Quando tu estás lá, né, Gilberto? Enfim, ligada lá na minha sala, para ir no escritório, ela fica ligada direto lá. E lá tem os indicadores das obrigações que o escritório está entregando para os clientes. Lá eu consigo acompanhar em tempo real se tem alguma obrigação que está chegando perto do prazo, se tem algum cliente que não olhou
a obrigação que vence hoje. Então, por exemplo, né, eu consigo lá acompanhar se a DAS que vence dia 20 foi entregue para os clientes. Então lá eu sei se ela foi entregue. E eu consigo acompanhar se o cliente abriu aquele documento ou não. Se ele não abriu aquele documento no dia 20 ao meio-dia, eu posso pegar meu telefone aqui, chamar o meu cliente no WhatsApp e dizer assim, ó, Gilberto, tu viu que tu tem um imposto que paga hoje? Ah, esqueci. Pois é, tô te mandando aqui. Então a gente consegue monitorar. Te pergunto, que contador que faz isso hoje? Né? Então a gente tem hoje ferramentas que dão para as unidades a possibilidade de monitorar hoje o que foi entregue, o que não foi entregue, se o cara até olhou já o documento ou não. Se pagou ou não, a gente não consegue ainda, mas vamos chegar num momento aí de conseguir identificar se o cara pagou ou não. Tá próximo, mas ainda não conseguimos. Mas se o cara recebeu e se o cara abriu, a gente consegue acompanhar. Certo? E o que mais, Leandro? O que te chamou lá de atenção lá? O que tu gostou mais? O que te chamou? Mais importante, assim, que tu viu lá? Vou repetir muita coisa, né? Bastante coisa, mas é justamente a questão, a padronização, né, a organização do trabalho, enfim, a possibilidade de ter os indicadores para a gente monitorar. Sabe quem está fazendo, né? Pode ligar para a atendente lá e ver, olha só, tu vai entregar que hora ali que está em aberto ainda, né? É importante isso aí, né? É muito importante. E a gente tem mais tempo com o cliente. Ver quais outras possibilidades de soluções, o que dá para melhorar, né, o ganho também dele. Sabe que hoje um contador, e a gente olha assim, porque nós, eu e o Cássio, a gente está na parte administrativa. Nós não estamos ali na parte operacional, mas nós temos uma equipe extremamente qualificada e que elas estão continuamente em treinamento, mas continuamente mesmo, toda semana tem treinamento. E agora a coisa... Né? Todos os dias, né? Todos os dias, mas eu digo que um profissional tem uma vez por semana um treinamento. Todo dia nós temos treinamento lá no escritório. Só que aquele profissional, ele vai ter outro treinamento de novo na semana seguinte, porque a gente dividiu em grupos de treinamentos. E agora é focado na reforma tributária. Por quê? Porque a gente sabe que não é apenas uma mudança numa legislação, é uma mudança de cultura. E algo que vinha sendo feito a vida toda no Brasil, que era o imposto pago embutido no preço do produto, hoje ele vai ser por fora. E é uma nova legislação, é uma mudança na Constituição, é uma lei que mudou a Constituição Federal, onde que alterou totalmente, a gente até nem disse que é mais uma reforma, e sim uma legislação nova. Bom, dito isso, eu e o Cássio, que estamos na parte administrativa, nós gerenciamos a parte operacional e também as áreas comerciais. E a gente percebe que hoje... são poucos os contadores que realmente se dedicam tempo a atender bem o cliente, a estar próximo do cliente. Não é porque ele não queira, porque ele está lá envolvido na operação, ele está lá atrás da mesa. Nós visitamos, e o Lauro que está ali escondido ali atrás, e o Lauro, nós fomos num escritório de contabilidade. Eu vou citar a cidade lá em Canela, que a gente quase não via o contador atrás da mesa. Ele estava atrás de uma pilha de papel, daqueles contadores bem tradicional, mas uma carga de trabalho e de incomodação que ele não tinha tempo nem para ir ao banheiro, sabe? E aí tu percebe assim, as coisas acontecem, o mundo evolui, né, Gilberto? Hoje, se tu vai lá no escritório de Gilberto, o único que diz que é escritório de contabilidade, porque não tem papel em cima da mesa, não tem nada, é limpo, é coisas assim, a mesa do Cássio não tem papel.
A minha ainda tem um pouquinho de papel, porque ainda sou do tempo de estar riscando. Eu tô até com o meu caderno aqui, porque eu sou muito de estar riscando. Eu sou mais velho também, então vocês têm que me dar esse desconto. Mas a evolução faz isso. E muitos contadores hoje, eles estão ficando doentes. Realmente, doentes. Porque eles estão envolvidos na operação. E os empresários exigindo coisas deles e exigindo atenção. E eles não conseguem fazer as duas coisas. Então, a SOS Contabilidade tem para ajudar. É isso aí. O Leandro falou aqui, mas eu vou reforçar, né? Ele é especialista em condomínios. Então, se você tem uma empresa aí, precisa de contador e é do segmento de condomínio, o Leandro é especialista nisso. Então, só na parte da tributação. Mas na parte de administrar o condomínio, né, Leandro? Isso. Então, é importante isso, Delci, porque nos nossa rede de franqueados, a gente tem reuniões quinzenais, tá? E a gente troca experiência. E o Gilberto é especialista em transportes. E nós temos até um podcast aqui que foi gravado por mim, o Gilberto, um cliente do Gilberto. Qual é o nome do cliente, Gilberto? Jefferson. O Jefferson, né? Onde a gente bateu muito na tecla, né? De como que a gente pode ajudar o segmento de transporte. E aí o Gilberto entrou com mais de 30 anos de experiência, Gilberto, isso, né? Não me recordo. Sim, Né? 31 anos. 31 anos de experiência em transporte. Então, assim, são 31 anos vivendo aquilo no transporte, onde ele entrou numa empresa cliente nosso e começou a ajudar o cara a negociar o combustível da frota dele. Então, como assim combustível? Porque o Gilberto é especialista, ele sabe até quanto o posto de gasolina vai poder ceder no combustível para o volume Y lá. Ele sabe, por exemplo, vou dar uma ideia, tá? Pega lá o gerencial do cara, olha lá o custo que ele tem com cada veículo. Se o custo do veículo ultrapassou, vou chutar, tá, Gilberto? Não é meu chão. O custo do veículo mensal ultrapassou 10% do valor do veículo, o Gilberto sabe que aquele veículo lá tá bichado. Vale mais a pena vender aquele veículo, comprar um novo e pagar uma prestação que o custo vai ser menor. Então isso tudo o Gilberto vem com 31 anos de experiência. E quando ele senta numa mesa lá com mais 15 franqueados, ele abre esse conhecimento para ele, para todos os franqueados. Então assim, Leandro, agora quando tu for visitar os empresários em Bento, tu vai te posicionar como especialista em transporte. Não que tu tenha que saber. Tem o braço do Gilberto que vai ajudar. O Gilberto agora, quando começar a visitar aqui a parte empresarial aqui da região da onde ele atua, ele vai se posicionar como especialista em condomínios. Exatamente. Por quê? Porque a gente não está sozinho, a gente abre os braços, que nem o Delci falamos. Então, assim, a gente tem especialista agora em revisão tributária, a gente tem especialista em marketing dentro do nossa rede. A gente tem N especialistas. O Gilberto, além de especialista em transporte, ele é especialista em network. Deu aula para nós, aprendeu com a gente e está na frente. Hoje, um network do Gilberto lá não tem um número de possibilidades muito maior que o nosso, né, Delci? Sim. Da matriz, né? Por quê? Porque ele se especializou. Daqui a pouco tu vai dizer assim, ó, Gilberto, vamos abrir um network aqui em Bento, aqui, vamos, me ajuda. Cara, o cara vai te estender a mão e vai dizer assim, ó, deixa comigo, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Então, assim, o que a gente está dando aqui? Soluções para o escritório de contabilidade. Eu duvido, isso aqui não é nem crença, tá? É um desafio. Duvido o escritório de contabilidade que abra sua inteligência para outros escritórios. Eu não acredito nisso. Viu, Cássio, uma situação interessante que eu estava pensando e lembrando em todo o contexto que vocês dois falaram, que lá no início, quando eu cheguei, uma das minhas queixas era que eu não conseguia vender nem para os amigos. E aí tu disse, o cara realmente... O amigo é o último que compra. É. Mas essa organização, esse projeto é tão bom, e eu sempre digo nas confrarias pro Delci, que foi o melhor projeto que eu entrei na minha vida, porque eu vim aqui fazer um estágio da confraria e já fui colocando lá nas primeiras o Delci apresentar. Mais que vara verde, né? Sim. Não, tem as imagens, tem empresários da primeira lá que até hoje eles comentam isso, né? Mas ok, é um aprendizado, né? E eu fui aprendendo, eu vim aqui na confraria de Canoas e fui fazendo. Mas assim, esse contexto todo que a gente falou, ele hoje me ajuda até a vender. Claro. Ele me ajuda a vender. Claro. Porque hoje quem está vendendo para mim é os meus clientes. Então, quando chega uma indicação, é outra situação, é muito mais fácil de tu vender, porque o teu cliente já vendeu para ti.
O cliente meu lá, ele diz assim, vai lá no Gilberto, melhor contador do mundo, entendeu? Então, meus clientes, né, dentro de todo esse trabalho, todo esse processo que eu ajudo eles acabam vendendo meu trabalho. Então, o meu escritório está decolando. Eu estava falando para o Cássio, no mês de janeiro aí, eu quero fechar com uma meta de 8, que eu estou negociando, já estou fazendo a integração. Tem escritório de contabilidade que não consegue 8 clientes no ano. Eu passei anos sem conseguir. No ano. Né? No o ano. meu ano passado, assim, que eu já achei que foi muito bom, foi 18 durante o ano. E eu botei uma meta, né, no mínimo 4 por mês, e no mês de janeiro eu estou trabalhando com 8, 7 já estão certo, Agora e tem umas 5, 6 possibilidades aí para fechar nos próximos períodos. Tu viu o que ele falou? Vocês prestaram atenção, então, quem está nos vendo, Leandro, que está aqui, ele falou uma coisa assim, hoje os meus clientes vendem o meu serviço. Olha a postagem que saiu, isso aqui é hoje de manhã, no Power Hub. Não sei o contador de vocês, mas o meu me recebe assim. Olha, quero que vejam. Esse aqui foi uma cliente que postou lá no Gilberto, ou seja, ela fazendo a propaganda dentro de um grupo que dentro tem de um grupo, 100 empresas. 100 empresas. Então, não sei o contador de vocês, mas o meu me recebe assim. Então, é nesse aspecto que a gente se refere que bem mais que contabilidade é isso aí, Gilberto. Parabéns. Isso, ou seja, é um exemplo que tu, Leandro, vai levar lá para cima e vai dizer assim, ó, eu quero seguir esse exemplo. Eu quero seguir o exemplo do Cássio, quero seguir o exemplo do Delci, quero seguir o exemplo do Alexandre de Gramado, quero seguir o exemplo da Fernanda de Pareci, quero seguir o exemplo do Fernando lá de Santa Maria e outros que estão fazendo o bem mais que contabilidade. Porque não é só ficar atrás de uma mesa preenchendo guias e correndo para que o prazo, que a data estique para mim, para que o governo me dê mais tempo para mim, sabe? E o cliente, ele não tem tempo nem de tomar um cafezinho com o cliente. Não tem nem tempo para tomar um cafezinho. Mas é o prato de comida quando tu entrega. Assim, é a parte de apresentação do resultado do trabalho. O que tu faz, Gilberto, lá que faz as pessoas gostarem tanto de ti? Qual que é teu diferencial no front lá do cliente para nós aprender, Leandro? Agora não aprender. Nós vamos aprender com o Gilberto aí, Gilberto. O que tu faz? Porque receber o elogio desse, pô, é legal, né, cara? Eu vou dizer assim, a primeira... No mínimo o atendimento foi bem feito. Sim. Ou era o café que tu serviu? Não, a primeira coisa é aquele ensinamento básico do pai e da mãe lá atrás, que tu tem que tratar bem as pessoas, né? Entendeu? Era um casal que estava lá em casa, são meus clientes, vieram com um monte de dúvidas em relação a 2026, aí o que tinha que fazer, como é que era, entendeu? A gente sentou uma hora, conversou, respondi todas as perguntas, né? Na medida do possível eu vou lá sempre tomar um café com eles, eu tô lá sempre dando pitaco no negócio deles, ou se eu enxergo um negócio que é ruim, entendeu? Eu enxergo, cara, vai para outro lado, entendeu? Vamos seguir pela aqui, porque eu também tenho uma experiência grande em administração. E nos últimos 10 anos da minha vida aí, e é um projeto que já está ficando para trás e bem para trás, eu fiquei resolvendo problemas, e problemas grandes dentro de empresas. Então, quando me chega uma pessoa com probleminhas básicos ali, para mim dar indicação, eu dar o caminho, tá fácil. Eu estava agora mesmo ali atendendo hoje, só um comentário, hoje é dia 13, tá? Se tu tivesse trabalhando sozinho no teu escritório hoje, tu estaria apurando impostos. Ah, sim. Como que tu atenderia esse cliente hoje? Não tinha como, não tem como atender. Não tenho. E vamos assim, Entendeu o diferencial que a gente tem? Tempo. Eu tenho assim, posso assim, mapear para vocês que nos últimos meses eu tenho tido 2 a 3 reuniões por dia. E eu tenho certeza que essas 2, 3 reuniões por dia, ela está implantando um processo gigante ali na frente. Mas aquilo que o Delci falou, de estar molhando a terra todo dia tu bota uma gotinha d'água ali. Ou é lá no escritório, ou é lá na empresa do cliente, ou é numa confraria. Então... Às vezes tu pode achar que a tua semente não está germinando. Mas se tu estiver regando ela está criando raízes, e está
se fortalecendo daqui a pouco, quando ela vem, é bastante frutos. É isso aí. Parabéns, Gilberto. Leandro, experiência de vida. O Gilberto ficou, vamos abrir o jogo. Quantos anos empacado lá, Gilberto, como franquia nossa? Um ano e meio. 2 Não, anos. mais. 3 anos. 2 anos. Uns 2 anos e pouco empacado. Mas é uma coisa que ele não fez, ele não desistiu. É. Em momento algum ele... Eu pensei, mas desistiu. várias vezes eu vim aqui, eu falei com o Cássio, né, o Cássio dizia, não desiste. Né, e eu fui concentrando. E vamos dizer assim, volto. A grande virada e sacada do escritório tem 2 situações. O podcast que a gente gravou, que o Lauro foi lá e me deu umas ideias e aí a gente gravou o A primeiro gente está gravando podcast. periodicamente, todo mês tem Exatamente, podcast, né? Aquele podcast e a confraria. A confraria, sim, ela me abriu a minha mente. Ela abriu minha mente. Não só a confraria de Esteio, como a confraria de Canoas. Porque eu vim aqui em Canoas fazer um estágio, vamos dizer assim, eu venho lá de Canoas. Eu não saía. Eu fiquei nos últimos 20 e poucos anos, que eu estou há 30 e poucos anos resolvendo o problema dos outros, atrás de um computador e de um sistema, bolando, resolvendo a situação financeira dessa empresa, e eu não saía. Eu não conhecia ninguém em Esteio, ninguém conhecia. Eu estou lá em Esteio desde 94. Quando eu chego numa reunião do CDL lá em Esteio e eu digo que eu estou desde 94, as pessoas dizem, mas aonde estava o Gilberto até 2 anos atrás? O Gilberto estava escondido. O Gilberto estava escondido dentro de uma empresa, ganhando um salário fixo lá, numa comodidade, achando que ele estava bem, e no fim de semana pegava o carro e ia para a vacaria. O Gilberto periga daqui, se continuar assim, Gilberto, daqui mais uns 2 anos tu vai ser candidato a vereador lá. O prefeito eu não sei, mas vereador eu garanto. Mas assim, só um exemplo que a gente está comentando agora, tu falou do dia 13, que horas? 14, hoje é 14. Hoje é 14? É 14, é. Tá, e que... 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Nós estamos aqui já há algum tempo. Mas pensa assim, eu e o Cássio aqui, o Gilberto, Leandro, mas nós temos uma equipe trabalhando, uma equipe extremamente qualificada. São mais de 50 profissionais e profissionais muito bem treinados. E que há pouco eu até comentei sobre os cursos e os treinamentos. E eles estão lá fazendo. Graças a eles nós estamos aqui. Exatamente. Então a gente diz assim, nós só podemos fazer isso porque nós temos uma equipe qualificada. E nós agradecemos a eles, até vai a nossa homenagem a essa nossa equipe, que eles são extremamente profissionais. Nós gostaríamos de nominar um a um lá, mas a gente... não tem tempo. Eu digo assim, seria até um pouco... Daqui a pouco a gente pode esquecer alguém e aí vai ficar um pouco de injustiça. Então, em meu nome, em nome do Cássio, eu agradeço a toda a nossa equipe que está lá trabalhando e fazendo com que a Decouves realmente seja um diferencial. Seja um diferencial porque nós somos também exigentes. E com isso, eles provam que eles são capazes. Nós jogamos eles no fogo e eles aguentam e eles mostram que eles são capazes. Perfeito. Então, Leandro, fica aqui até eu entendo como um depoimento do Gilberto, né? Uma ideia do Gilberto, né? Então, eu sei que Bento, Canoas existe, geograficamente ela é meio distante, mas não é tanto também, né? Ela é viável, né? A nossa convivência em determinados períodos do mês, assim, se nos reunirmos, né? Então, daqui a pouco, né, essa sala aqui de podcast, que é numa estrutura nossa, que é uma parceria até com o Jornal Timoneiro, né? Ela tá aberta, né? A tu mesmo gerar conteúdos lá para tua região. O Gilberto faz isso. O Gilberto, uma vez por mês, ele rigorosamente grava conteúdo lá pro Power Hub, onde ele pega clientes, participantes do Power Hub, traz para cá e faz eles falarem sobre a empresa deles. E isso gera conteúdo. Gera conteúdo. E eu já te intimo, Leandro, para nós até março montarmos a nossa confraria lá, confraria Power Hub Bento Gonçalves. Que nem nós já começamos lá em Santa Maria, Gramado. Gramado está reativando agora. Temos um espaço novo em Gramado. Lá. Vamos agora também em março fazer Novo Hamburgo, Viamão. E vamos fazer Bento, a Power Hub Business Bento. E nós vamos subir uma equipe, né? Sim, sim. Vamos um grupo de empresários daqui para
apoiar, ajudar lá no início. ajudar lá e vamos fazer ela alavancar. Vai ter que pagar vinho só pra eles. Tu marca a Só fala em primeira, venda, eles pensam em vinho. Nem sabe que tem empresa lá. Eles tu marca pensam a em vinho. primeira, se tu tá na dúvida se tu vai conseguir bastante empresários para a primeira, nós vamos lotar uns carros aí, vamos para lá. Tem um Pessoal monte gosta. de empresário, vai lá, tu inaugura e toca o teu barco. E nós ajudamos, tá? É. Então, Uma última pergunta, assim, para encerrar, assim, pro Leandro, né, que é o nosso convidado de honra hoje, né? Não é a última, mas é a mais importante. É a última, mas a mais importante. Expectativa, Leandro. Qual a tua expectativa de hoje em diante? O que tu olha para aquela câmera lá, ó, e fala lá qual que é a tua expectativa? Que daí é um compromisso que tu vai ter contigo mesmo, né, Desi? Sim. Nós vamos ajudar a tu realizar. Bom, o que o Gilberto falou, né, antes que pensou em desistir, isso também me passou. Toda hora passa, né? Sim, porque fazer várias coisas e não evoluir, não, pera lá, então vamos deixar de lado uma e vamos continuar, né, a outra, enfim. Mas a expectativa agora é outra, já no treinamento, né, os exemplos dados, já na minha cabeça, já criou um pensando cenário, já. algumas coisas, porque muda totalmente Isso a aí. perspectiva. Melhora, vê um futuro, sabe os passos que tem que dar, que depende só de nós, né? Só da gente. Pode não ser na nossa velocidade, mas depende só da gente. Até eu gosto de refletir muito sobre isso, né? O tempo, né, às vezes não é no nosso tempo, mas é na nossa vontade, entendeu? Às Sim. vezes não é no tempo que a gente quer que as coisas aconteçam, mas se nós tivermos, isso eu levo comigo, tá? Foco e persistência e fé não tem. Persistência e foco e fé não tem, assim, não tem. Isso aí é um aprendizado que eu levo na minha vida. Não tem como dar errado, mas tem que persistir. Aqui é prova viva, aqui, Gilberto. Cara. Nossa, vou largar isso aqui de mão, vou parar de falar com os guris da Decoves lá, vou, né, Gilberto? Abriu outro negócio, já. O Gilberto pegou na própria casa dele, que é uma casa espaçosa lá, montou o escritório lá, diminuiu a casa dele para o negócio, para um negócio, né? mas já tá pensando em botar um escritório fora, Sim, né? não, claro. Olha, Mas isso Gilberto, vai demorar. Nós Não vai temos- nada. Ah, claro que não. Nós temos uma Vai ter sala que aqui, ter. Gilberto, que pode ser tu aqui. Uhum. Prontinha ali, só me diz o que tu precisa. É. É que o problema do Gilberto ainda é a localidade, esteio, né? É. O meu escritório vai ter que ser Tem que ser esteio. esteio. Tem que ser Eu falo esteio. só. Eu tenho que... Mas vamos arrumar uma Isso é sala. presencial. Vamos arrumar uma sala maior pro Gilberto. Vamos botar uma obrigação, uma sala maior para nós botar um podcast lá, Uhum. É isso aí. um estúdio de podcast lá, que nós ficamos de montar em 2026, né? É. Tu tava junto aqui quando nós Prometemos. prometemos, então vamos cumprir isso. Ainda bem que tem 360 e poucos dias ainda, né? Não. Não, 350 e poucos dias, né? Mas vamos, Mas nós vamos, vamos. né? Se nós prometemos, nós cumprimos. Ah, Então Vai tá, ser outro pessoal. patamar. Eu agradeço a presença dos que estão aqui na mesa com nós, Gilberto, Leandro, Cássio, e vou passar a palavra para cada um fazer o encerramento e a despedida, mas eu já me despeço, tá? Então, Gilberto, Leandro, seja bem-vindo e tu tá no lugar certo. Isso eu Obrigado. tenho certeza de te dizer. Eu vou deixar Tá no o lugar Leandro- certo. deixar o Leandro por último se despedir. Né? Assim. Então, que tu precisar da gente, nós temos o grupo ali dos franqueados, né? Se precisar de mim, tô aí parceiro. Quer implementar a Power Hub, nós vamos te ajudar, né, Delci? Vamos colocar um carro aí, um ônibus, vamos levar vários empresários lá e é interessante fazer essa conexão entre os empresários daqui e os de lá, como é interessante fazer também com o pessoal de Santa Maria. Então, bem-vindo ao time e tu tá num time europeu aí, tá? Parabéns. Obrigado. Leandro, seja bem-vindo, tá? A gente estudou bastante aí para esse treinamento aí, como te entregar conteúdo num pedaço curto de tempo, que pudesse ser absorvido o máximo por ti. Então, foi um dia, antigamente nós fazíamos 5 dias, o Gilberto participou, que era 5 dias de treinamento, e a gente viu que a gente podia encurtar isso, e depois agora, na medida das necessidades, a gente vai se aperfeiçoando em algumas coisas. Então, a casa é tua, usa ela agora da forma
com que tu consiga te alavancar. A estrutura é nossa, a estrutura ela foi feita para os franqueados. Então fica agora a teu critério, ver que areazinha dela tu vai dar teu foco, tu vai colocar tua persistência aí e explorar ela, e conta comigo. Pode contar comigo que tu precisar aí. Obrigado. Certo? Obrigado. Bom, eu só tenho que agradecer a acolhida, né, o apoio. Uma questão muito importante que eu coloquei antes, a questão, né, da segurança, para poder direcionar as energias, enfim, focar. E com certeza, Bento Gonçalves vai bombar. Muito bom. Então, obrigado a todos novamente. Obrigado, Leandro. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá? Obrigado. E olhem os nossos outros episódios, onde que vocês vão ver, assim, pessoas que nem o Leandro, que nem o Gilberto, dando seus depoimentos e mostrando que bem mais que contabilidade você também pode ser. Até mais.